José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou para que todos saíssem. Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos que era José e perguntou se o pai ainda estava vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse para que chegassem mais perto. Eles chegaram e ele continuou dizendo que era o irmão que eles haviam vendido para o Egito. Ele pediu que não ficassem tristes nem aborrecidos consigo mesmos por terem feito isso, pois Deus o enviara na frente deles para salvar vidas. Já havia 2 anos de fome no mundo e ainda haveria mais 5 anos sem preparo da terra nem colheita. José explicou que Deus o enviara à frente para salvar a vida deles de um modo maravilhoso e garantir que teriam descendentes. Portanto, não tinham sido eles que o mandaram para o Egito, e sim Deus que o havia posto como o mais alto ministro do rei, responsável pelo palácio e governador de todo o Egito. José pediu que voltassem depressa e dissessem ao pai que Deus o havia feito governador do Egito e que ele deveria ir vê-lo logo, sem demorar. Diz que o pai moraria na região de Gozém e ficaria perto dele, ele, os filhos, os netos, as ovelhas, as cabras, o gado e tudo o que fosse seu. A fome ainda duraria 5 anos e José daria mantimentos ao pai, à família e aos animais, para que nada lhes faltasse. José afirmou que todos eles e Benjamim podiam ver que era realmente ele quem estava falando. Disse para contarem ao pai como ele era poderoso no Egito e tudo o que tinham visto. Pediu que fossem depressa e o trouxessem. Então José abraçou Benjamim e começou a chorar, e Benjamim também chorou, abraçado a ele. Ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos irmãos, e depois eles começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham chegado espalhou-se no palácio do rei do Egito, e o rei e seus servidores ficaram contentes. O rei disse a José que avisasse os irmãos para carregarem os animais e voltarem a Canaã, trazendo o pai e as famílias, pois lhes daria as melhores terras do Egito e eles comeriam o que o país tinha de melhor. Disse também que levassem carretas do Egito para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e o pai deles, e que não se preocupassem com as coisas deixadas para trás, pois o melhor do Egito seria deles. Os filhos de Jacó obedeceram. José lhes deu carretas e mantimento para a viagem, conforme o rei havia mandado. Ele também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José enviou 10 jumentos carregados com as melhores coisas do Egito e mais 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir, José aconselhou que não brigassem pelo caminho. Eles saíram do Egito e ao chegarem a Canaã, foram à casa de Jacó. Disseram ao pai que José estava vivo e que era o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas enviadas para buscá-lo, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de morrer.